Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e eu não sei se você já parou para pensar se a sua comunicação ela é boa. Se ela não é boa, será que ela é suficiente, né? Será que quando você vai passar as informações você é objetivo? Será que vale a pena ser objetivo? Então vamos falar sobre isso. Tá? Bom, então se você é novo por aqui, eu falo aí bastante coisa de back-end, tem essa parte de aqui, né, essa playlist aqui de opinião, que eu falo várias coisas, tem a parte de carreira, tá? Dá uma olhada aí, aproveita aí, dá um like, assina o canal, repassa aí para pessoal aí da comunidade dev, quem quer se tornar dev, tem bastante dica boa aqui, tá? Bom, e uma das coisas assim que eu percebi aí na minha carreira, que eu acho que é importante sim, tá? É essa parte de comunicação, tá? Então, eu sei que assim, com o crescimento aí, né, de tecnologia, né, então a internet começou a ficar mais rápida, então a gente tem mais informações e o tempo não muda, a gente tem o tempo igual, né, para processar as coisas, né, então a gente acaba tendo essa necessidade, né? Sim, acho que não só no trabalho, mas no dia a dia, de você conseguir assim resumir as coisas, né? Então tem até aquela famosa sigla, né? TLDR, né? Que é Too Long Didn't Read, né? Ou seja, você coloca um textão e a pessoa fala, eu não vou ler tudo, né? E não me julguem, então não vou ler e vou colocar a minha opinião, né? Então isso aí vem assim, na verdade, né, você pode achar bom ou ruim, mas a consequência é que a gente tem muito mais informação do que a gente precisa, o que a gente pode processar, então a gente já dá uma filtrada, né? Então, coisa que a gente acha que não vale a pena, a gente não vai ler. Tá? E por que eu estou falando isso, né? Porque isso se reflete muito no trabalho, tá? Porque assim, se você é um bom técnico, mas você não tem uma boa capacidade de resumir, tá? Resumir um problema, resumir um pedido que você vai fazer, isso pode ser um problema para você, tá? Então, às vezes, uma pessoa que ela consegue resumir e ela não é um técnico tão bom, ela pode se sair melhor que você, tá? Bom, então assim, vamos pensar assim um exemplo, né? Então você tá, sei lá, você precisa ter algum problema que tem a ver com atualização, sei lá, de Java, de versão de Java, sei lá, tem uma aplicação que só funciona com Java 21 e você tem que migrar o seu sistema, né, que está em Java 17, né, e a nova infraestrutura só funciona com Java 21, tá? Vamos supor que esse seja o problema, né? Então, assim, quando você vai passar esse problema ali pro seu chefe, né, muitas vezes o seu chefe não é técnico, né? E aí, se você acha que ele deveria ser ou não, né, isso não vem ao caso, né? Ele é o seu chefe, você precisa passar essa informação para ele, né? Então, se você ficar dando muito detalhe técnico, às vezes para ele não interessa, tá? Normalmente não interessa, né? Normalmente você precisa então passar bem resumido o problema, né? E já passa, já de preferência, né? Se já tiver, já passa a solução também, né? Sei lá, nesse exemplo assim, fala assim, olha, essa infraestrutura ela só aceita a versão nova, né? A gente está com uma versão que é a 17, que ela, assim, o mercado ainda usa bastante, mas ela não é a ideal é 21, né? A gente tem algumas vantagens, mas a nossa aplicação funciona também no 17, se ela fica na infraestrutura que está, né? Se ela migrar para a atual, aí você pode vai funcionar também, tem algumas vantagens, né? Aí se a pessoa quiser, aí você pode dar os detalhes mais técnicos, né? E quando essa pessoa é usuário final, aí você tem que resumir mais ainda e de preferência tirar todo o tecnês, né? E reduzir assim, resumir ao máximo possível, né? Falar assim, olha, é um problema de versão e a gente precisa uma versão da linguagem precisa mudar de um lugar para o outro. Pronto, então não precisa dar grandes detalhes, tá? Sei que a gente gosta, a gente é empolgado, né, com tecnologia, mas
A pessoa que está do outro lado, às vezes ela tem que gerenciar você e mais várias pessoas, ela não tem muito tempo, né? Então é bom que você aprenda a ser sucinto, né? Resumir as coisas, tá? Isso se aplica quando você escreve também, tá? Então às vezes um simples e-mail que você precisa escrever, tá? Também isso conta bastante, tá? Eu já fiz até alguns lugares que eu trabalhei, alguns cursos que eles ensinavam a você escrever assim um e-mail de uma maneira mais otimizada, né? Então vou dar um exemplo, né? Então quando você vai colocar o título, né? Se você conseguir resumir algumas coisas simples no título, né? Tipo assunto, tá? Vamos supor que você está falando um e-mail que está relacionado a um chamado, por exemplo. Aí você coloca já o número de chamado, aí já coloca ali talvez o nome do sistema, se é daquele sistema, e um resumo do que é o problema, sei lá. Problema no start, alguma coisa assim. Aí a pessoa, ela, com o subject, o título e domínio, ela já consegue ver o problema, né? E na hora de você escrever também, né? Só que também você não coloca ali, aí depende de quem que são as pessoas que estão copiadas, né? Mas se tiver algum chefe ali, alguém copiado, também é interessante você também colocar o início do texto resumido, tá? Para a pessoa ler e já entender qual que é o problema, e depois, se você quiser, né? Aí você detalha mais, né? Mas a pessoa que lê, ela já entende, né? Rapidinho, né? E assim, e se vocês olharem assim, tem muitos exemplos por aí, né, que você vê que às vezes a pessoa, ela é boa, é muito boa, mas se ela tem um problema de comunicação, né, isso pode atrapalhar muito ela, mesmo que ela seja muito competente, né? Então, acho que um exemplo que a gente pode ver aí do cinema, né, é o jogo da imitação, né? No filme lá, né, sem dar muito spoiler, né, mas o Alan Turing, ele tinha que trabalhar ali, só que tinha que resolver um problema, tá? E esse problema iria ajudar ali para decifrar alguns códigos ali dos alemães da Segunda Guerra Mundial. E como ele tinha um problema grande de comunicação com o time, talvez ele era inteligente demais, enfim. Mas você vê no filme que ele tinha um problema muito grande de comunicação, né? E isso atrapalhou muito ele, né? Porque ele, por mais inteligente que ele fosse, ele não ia conseguir resolver aquilo sozinho, né? Ele precisava dos outros, né? E isso eu já vi nessa situação também em alguns lugares que eu trabalhei, né? Às vezes a pessoa, ela era um excelente técnico se ela trabalhasse sozinha, mas se ela tivesse que trabalhar com outra pessoa, fazer um pair programming, ou enfim, se fosse alguém que ela tivesse que ele fazer o back-end, a outra pessoa o front-end, aí já tinha muita briga, né? Por parte não do front, mas do back, ele cuidava do back ali. Então você pode ter muitos problemas, né? E se você conseguir trabalhar com essa parte de comunicação, né? Você consegue, eu acredito, né? Não só você ter um reconhecimento assim acho que talvez da sua chefia, tal, né, que você consegue passar as mensagens, né, o seu conteúdo de uma maneira boa, mas você tem um reconhecimento do time também, né? Quando você consegue passar o que você precisa, quando você vai, ajuda alguém, né, você também passa o que você está pensando. Isso é muito importante, tá? Então, o recado que eu queria deixar aqui, né, se você não parou para pensar nisso, tá? Então pare um pouco, reflita, veja o que você consegue melhorar na comunicação, né? E dessa parte, assim, tenta, eu sei que às vezes a gente fica bravo com o chefe, não sei o quê, mas tenta ter um pouquinho de empatia, né? E pensar que tipo, os dois estão numa correria, às vezes o chefe, ele tem lá outro chefe pressionando ele, tem um cliente ali na cola também pressionando. Então você tenta um pouco de empatia e pensa no que eu falei nessa parte de você resumir as coisas, tá? Bom, então esse é o que eu queria deixar aqui de recado, tá? E sempre lembrando que assim, uma maneira de você melhorar, né, a comunicação, né, é você ensinar o que você sabe, né? Ensinar o que você sabe dá para fazer de várias maneiras, né? Você pode fazer como eu estou fazendo aqui, né? Olhando aí para essa câmera, gravando o vídeo.
Você pode chamar o seu colega do lado aí no trabalho, ensinar alguma coisa, mostrar alguma coisa que você estudou, né? Comentar alguma coisa, explicar para ele, enfim. Você pode montar aí algumas palestrinhas, né, técnicas onde você trabalha, né? Tipo aqueles meetups internos, né? E isso também dá para fazer, tá? Todo lugar tem uma sala ali depois do horário ou na hora do almoço que dá para ficar livre, que você pode juntar uma meia dúzia de interessados e explicar alguma tecnologia, enfim, isso dá para fazer, né? E você pode expandir isso aí, né? Você pode ir lá e participar dos meetups, né, da sua região, tá? Também vale a pena. Tá? Recomendo todos que participem, tá? Pelo menos uma vez na vida. Acho legal você participar, tá? Inclusive esses eventos grandes, tá? Tipo o TDC, né, que é um evento bem legal de participar e é bem legal também de você palestrar lá também, tá? Então, coloque isso aí na sua to-do list, tá? Se você nunca foi no TDC, né, o Java Meetup, né, vai lá, participe, né, primeiro assistindo, né, que a gente sempre aprende, e depois você vai lá e ensina alguma coisa para a comunidade. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Um abraço, até a próxima.